Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Punta Talks, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham passado um Natal e uma virada de ano muito boa e que a gente possa começar aí esse 2022 com o pé direito. Mas antes de qualquer coisa, antes de possivelmente começar aí a temporada de Fórmula 1, eu trago esse programa porque eu acho importante a gente fazer aí um balanço do que foi a temporada de 2021 do Campeonato de Fórmula 1, e eu trouxe uma convidada muito especial que já participou comigo no início do ano de 2021 para expectativas para a temporada que passou. Então a gente vai fazer um comparativo do que a gente falou naquele programa e o que de fato aconteceu na temporada, e é claro, discutir outros pontos que a gente nem imaginava que iria acontecer. Espero que vocês gostem, ficou muito bom o programa, mas antes de começar, é claro, o quadro de recados. Quadro de recados. Claro, os recados são aqueles que vocês já estão careca de saber, mas é sempre bom ressaltar, porque pode ter uma pessoa nova aqui, ou pode ser que vocês tenham esquecido de passar a palavra Punta Talks à frente. Por favor, gente, se vocês gostam do nosso programa, dá aquele RT, aquela curtida, comentar nossos episódios, divulgar nossos episódios para os amigos, né? Fazer aquela corrente do bem, ajuda muito a gente. Também seguir a gente nas redes sociais do Punta Talks, lá no Twitter, se inscrever no YouTube. É sempre importante pra gente, para que a gente possa entregar um trabalho cada vez melhor para vocês, e ter o retorno de vocês também é muito importante para que a gente possa melhorar, né? Estou falando muito a gente, perdão aí a repetição, mas tem que exaltar que nós estamos aí tentando fazer um bom trabalho para todos vocês. E é claro, se vocês podem ajudar financeiramente, a gente também tá lá no PicPay, é só procurar GDF1 Punta Talks. Repetindo, GDF1 Punta Talks, vocês podem nos achar lá e ajudar com qualquer valor que você quiser, e você vai ter aí um benefício, que é entrar no nosso grupo lá do Telegram e ter em primeira mão todos os programas antes de todo mundo. Então olha aí, é uma oportunidade de tanto. Então se vocês puderem auxiliar a gente financeiramente, também ficamos muito, muito agradecidos. Mas é claro, vamos aí, depois desses recados aí, dados ao programa, que está muito bom. Minha convidada vocês já conhecem, mas vale a pena escutar o que ela tem a dizer aí sobre a temporada de 2021 da Fórmula 1. Eu estou aqui com a minha convidada, que vocês já estão muito careca de saber quem é, vocês já estão cientes. Se vocês estão me acompanhando aí no Punta Talks, vocês já sabem quem ela é. Eu espero que vocês saibam, porque esse programa é uma junção do programa anterior, lá no início do ano, que eu fiz com ela, pra gente fazer um comparativo do que a gente falou. Quem está aqui comigo é ela, Débora Santos Almeida, do Boletim do Paddock. Bem-vinda de novo, Dé. Oi, Rafaela. Oi, ouvintes do Punta Talks. Eu tô muito feliz de retornar aqui pra gente poder comentar o que a gente falou lá no começo do ano. E, Rafa, eu tava pensando no tanto de coisa que aconteceu esse ano, que já tinha coisa que eu já tinha até esquecido, tipo, até a demora do contrato do Hamilton que a gente falou lá, tipo, pra mim já tava parecendo que foi outro ano aquilo. Pois é, foi uma das coisas que eu até anotei aqui pra gente comentar, o fato de que quando a gente gravou, realmente, ele não tinha contrato ainda, e esse ano as coisas aconteceram até mais rápido, né? Ele já no GP, perto ali do GP de Mônaco, ele já assinou mais 2 anos de contrato. Então a gente não vai estar com essa expectativa em relação ao contrato dele. Mas que loucura, né? Porque, igual você falou, aconteceu tanta coisa, que eu também nem lembrava de tudo isso. De ele vai aposentar, ele vai começar a correr sem contrato. Meu Deus do céu, muita coisa aconteceu. Eu nem acredito que a gente até discutiu aquilo. Tipo, realmente, quando eu escutei o episódio de novo pra gente gravar hoje, eu falei, nossa, que bizarro, porque parece coisa de outro ano, sabe? Agora nem, se a gente for parar pra poder pensar, nem era uma possibilidade mais esse ano, sabe? Ainda mais com o ano maluco que a gente teve. Não, foi várias coisas que a gente comentou, algumas coisas assim que a gente meio que esperava e não aconteceu, outras coisas que a gente acabou discutindo. Óbvio, quando a gente fez o programa lá das expectativas, realmente expectativas, né? A gente não sabia como ia rolar muita coisa, era coisa muito em aberto para todo mundo, até mesmo para equipes e pilotos, né? Então imagine pra gente.
Mas daí é muito louco ver como que percorreu o ano e como a gente realmente não tinha noção do que ia acontecer. E uma dessas questões é a Alpine, né? Era uma dúvida que a gente tinha muito sobre o retorno aí do Alonso, como ia ser o trabalho dele com o Ocon. E a gente até citou no programa, pra quem não escutou, vale a pena escutar. Antes mesmo de escutar esse, pra vocês terem uma noção, assim, vocês vão dar bastante risada. Até a Débora falou isso no Twitter, que tava escutando e deu muita risada. Uma das coisas que a gente comentou é o fato do Cyril não ter feito a tatuagem. E agora ele tem a tatuagem feita. Não, esse foi um episódio assim, que fechou um ciclo, né? Eu quero dizer, na questão do Cyril. A gente ficou também o ano inteiro, tipo, já pensando, isso não vai nem acontecer. Até o Zac Brown fez uma tatuagem antes que o Cyril, e aí veio a tatuagem do Cyril, foi entregue. Foi, teve vídeo, tudo, é muito engraçado, gente. Não, pensar que o outro chefe que fez uma promessa junto com o Daniel Ricciardo fez antes, né? É muito louco. Mas em relação à Alpine, a gente tinha discutido de como seria o retorno do Alonso, e por mais que a maioria das pessoas achasse que talvez fosse um tiro no pé ou coisa assim, a gente comentou muito o quanto ele podia ser um líder lá dentro, né? E reestruturar a equipe e toda essa questão. E eu acho que a gente acertou nessa. Você até aqui em off trouxe pra mim, nossa, você comentando, que eu comentei, de que ele ia largar o Ocon e tal, e no final das contas ele super deu a mão pro Ocon. Ajudou muito, cara. Sei lá, né? A idade chegando, daí você tem outras perspectivas de vida, né? Que o Alonso que a gente conhecia possivelmente não ia fazer isso, né, galera? Mas é claro que a gente via um Alonso bem mais competitivo no sentido de, tipo, né, quando ele tinha essas questões com os companheiros. Mas nisso a gente errou, mas eu acho que a gente acertou muito na questão de como o Alonso ia trabalhar com a equipe. E eu, particularmente, mesmo sabendo que talvez ele fosse, né, ser um líder ali e tudo mais, me surpreendi com os resultados que a equipe teve, tanto com o Ocon quanto com ele, né? Nossa, sim, Rafa. A Alpine, eu acho que a gente até tinha uma expectativa de que talvez eles fossem andar um pouco melhor, por causa realmente dessa vinda do Fernando Alonso. Mas o saldo deles foi muito positivo, né? Tipo, eles conseguiram terminar no 5º lugar do campeonato de construtores, manteram uma constante de 2 anos. Então esse foi o 3º ano consecutivo que eles conseguiram esse resultado. E aí quando você vai analisar Fernando Alonso e Esteban Ocon, foi uma equipe, né? Uma dupla que foi muito equilibrado os resultados deles. Nisso que a gente tinha comentado e você tinha falado muito bem, né? Que achava que os dois não iam se ajudar, que o Fernando Alonso não ia abraçar o Ocon. A vitória que o Ocon teve no GP da Hungria foi o resultado do que o Fernando Alonso fez, né? Ele que segurou o restante do pelotão para não chegar no Ocon e garantir esse resultado. Então, olhando em questão de equilíbrio e da forma como a equipe trabalhou, eu achei que foi um saldo muito positivo no final do ano. Pô, eu concordo. E isso para pensar que o Ocon agora tem uma vitória, né, na Fórmula 1. Que loucura pensar. E o Alonso foi fundamental, de fato, até principalmente segurando o Hamilton, né, depois de toda aquela errada ali de estratégia da Mercedes, naquele GP da Hungria maluco que o Hamilton... Meu Deus, uma coisa que a gente teve no ano é que o final do ano também vai lembrar que essas últimas 4 corridas foram muito intensas. Então, até as últimas 4 corridas parece algo paralelo ao que a gente teve antes, né? Mas a gente esse ano teve uma corrida que o Hamilton largou sozinho. Eu não consigo lidar com isso ainda. Eu tento... pensar que aquela imagem que a gente tem dele largando sozinho não é verdade. Mas outra coisa, daí apontando pra o que a gente errou, assim, feio, errou rude, mas eu acho que não foi só a gente, muitas outras pessoas. Acho que até no podcast, eu escutei o podcast também de novo, escutando o podcast, eu até acho que a gente foi até concisa, assim, a gente foi mais brando, mais, né, um pé atrás sobre o que a gente afirmou. Porque, assim, se a gente for pegar algumas lives que a gente fez e até comentários, assim, entre nós, a gente colocava a Aston Martin em uma briga ferrenha de 3º lugar, falando de pódios. Eu até falei, vai ganhar, o Sebastian Vettel vai ganhar uma corrida. E no final das contas, a gente teve um ano
totalmente, assim, desastroso para Aston Martin. É óbvio que foi com um conjunto ali que a Mercedes também não se ajeitou com o novo regulamento, a questão do rake, né? A gente até teve pódios da Aston Martin, um deles até tirado do Vettel por causa da questão da gasolina, mas realmente eu acredito que nós duas esperávamos um resultado totalmente diferente da Aston Martin esse ano. A Aston Martin foi uma surpresa muito negativa. A forma como ela brigou no ano passado, quando era Racing Point, eu acho que deu uma perspectiva muito grande pra gente. Eu tava escutando o programa e eu falei, nossa, acho que o Sebastian Vettel vai vir e vai querer mostrar o quanto que a Ferrari perdeu em não ter renovado com ele. Ele tá aí na Aston Martin pra poder mostrar um bom trabalho. E, assim, eles tentaram, né? A coisa que acho que fica marcada na temporada da Aston Martin é que eles tentaram, mas o carro, vários problemas, né? A gente lembra lá no começo da temporada que pela questão que teve de reforçar os pneus, que até a Mercedes acabou sofrendo no começo da temporada com aquele pneu que estava mais reforçado, que era mais pesado, mais difícil para poder eles fazerem a regulagem. O carro acabou influenciando muito no começo do ano da Aston Martin, que era quando eles tinham um carro melhor, né? Porque depois foi passando o tempo, as equipes foram priorizando o campeonato seguinte e acabaram deixando de dar atualização aos seus carros, mexer em algumas coisas. E aí a gente vai vendo que tipo, o começo da Aston Martin, que poderia ser bom, estava com esses problemas, e quando eles conseguiram acertar o carro, eles já estavam muito distante do restante do grid, né? Então, isso que eu ia até trazer para você, essa questão do Vettel se provar. Eu acho que a condição que o carro tava é bem difícil você pontuar. É óbvio, tem como dizer sobre o desempenho do piloto, até comparando com o seu companheiro de equipe e fazendo exatamente coisas que possivelmente com um carro como tava não conseguem fazer. Mas ele, por acaso, aí a Fórmula 1 lançou uma premiação para quem fizesse mais ultrapassagens na temporada, né? E o Sebastian Vettel ganhou essa condição aí de Aston Martin no fundo, fez com que ele fosse obrigado a ultrapassar muita gente. O mais interessante é que o segundo colocado foi o Alonso e o terceiro foi o Kimi Raikkonen na Alfa Romeo, o Kimi que se despediu aí da Fórmula 1 esse ano. Então a gente vê 3 veteranos e eu acho que até coloca aquela questão de experiência vale muito, né? Mas assim, por mais que a Aston Martin não tenha entregado o que a gente esperava, e eu realmente torço para que em 2022, a gente tá, para quem tá escutando, a gente tá gravando esse programa em dezembro de 2021, tá? Ele vai ao ar em 2022, então às vezes a gente pode falar ano que vem, mas a gente tá se referindo ao ano que esse podcast vai sair. Mas eu espero realmente que a Aston Martin possa entregar algo melhor, assim, porque eu acho que as performances do Vettel foram bem interessantes em vários pontos. Eu acho que, né, ele conseguiu pódios aí e uns Q3, assim, que a gente realmente achou muito, muito bom. Mas, né, precisa melhorar. Precisa melhorar pra gente poder ver ele, quem sabe, por fim, tacando aí na cara da Ferrari, que eles dispensaram o cara que ainda tava muito em alta. Mas falando na Ferrari... Diga. Desculpa, mas eu só quero exaltar uma coisa do Vettel, que eu acho que foi uma mudança sutil e que pode ajudar a equipe no futuro. O Vettel, quando ele foi para Aston Martin, ele viu que o volante que eles utilizavam já era um volante defasado. Também, tipo, o formato que ele tem, né, não agradava muito o Vettel. E o volante, para quem tá escutando o programa, não é uma peça que eles acabam fazendo a troca nos carros. Assim, tipo, faz a troca do carro e eles vão ter um volante novo. Não é uma prioridade. E o Vettel acabou que trouxe um volante novo para Aston Martin, ajudou eles a desenvolver um design mais ergonômico, também ter as funções ali que ajudavam ele durante a corrida. E foi muito legal que o Vettel trouxe uma outra leitura para a equipe. Então, eles tinham aquela coisa de fazer um relatório no final do final de semana, né? O Vettel já trouxe essa constância de, tipo, já ir analisando os dados durante o decorrer do fim de semana. E quando ele já saía do carro, tipo, já estava tudo pronto praticamente, porque ele estava tendo muito contato com os engenheiros. Essa coisa do volante acabou ajudando bastante a equipe.
Então, por mais que eles tenham andado mal e tenham classificações que não foram tão expressivas, eu acho que essa forma que o Vettel trouxe para a equipe de trabalhar e de ajudar, e o Stroll gostou bastante, ele conseguiu se adaptar a isso, pode ajudar a equipe no futuro. Daí aí que é a questão daquela conversa que, gente, o piloto não é só sentar a bunda do carro, né? Ele tem, é claro, os pilotos que têm interesse têm, assim, suma importância para o desenvolvimento do carro, até porque quem vai sentar lá são eles, né? Não são os engenheiros que estão desenvolvendo. Então aí é uma curiosidade que a Dé trouxe, que é muito interessante e que mostra que tem aquela intenção de melhorar, de desenvolver, e de que o piloto realmente faz toda a diferença e que o Sebastian Vettel é alguém que faz essa diferença, né? Não, sem dúvidas. Acho que a idade, por ter passado por outras equipes, ele ter aprendido muita coisa, acabou ajudando ele a vir para a Aston Martin com essa bagagem. Então eles têm ainda um piloto novo. O Stroll ainda é um piloto muito questionado no grid, mas eu sinto principalmente nesse ano que o Stroll evoluiu bastante. E a gente teve ali no começo de temporada em que o Stroll estava andando muito melhor que o Vettel, assim, até os resultados dele eram superiores ao do Vettel. Pode ser uma dupla para a gente ficar de olho, né, para o futuro, para o próximo ano, e também a forma como essa equipe vai se desenvolver e vai aproveitar o Vettel. Aquela coisa, tipo, eu acho que eles precisam aproveitar o Vettel e usar toda essa experiência que ele tem, porque são poucos pilotos no grid que a gente pode dizer que conseguem fazer isso, que tem uma leitura de corrida interessante, mas também consegue absorver muito do seu equipamento. Exato. E aí a nossa análise da Aston Martin em si, que infelizmente deixou a desejar. Mas vamos torcer para que em 2022 venha diferente, porque a gente quer ver eles brigando, né? A gente quer ver a Aston Martin brigando, pelo menos eu particularmente quero. Mas entrando no assunto então Ferrari, já que a gente tava falando da questão da Ferrari, do Vettel ter deixado a Ferrari, foi algo que a gente não comentou na questão das expectativas e tudo mais. Não sei porque eu não pus isso na pauta, isso foi falha minha. E é engraçado, porque eu pensei, nossa, o que será que a gente comentou? Porque tem muita coisa pra comentar. Porque foi uma das mudanças de 2020 para 2021 na questão de pilotos, né? Leclerc permaneceu, o Vettel saiu e quem entrou foi o Carlos Sainz. E daí a gente comentava-se muito sobre a questão de adaptação, e a gente teve um exemplo muito positivo do Carlos Sainz se adaptando muito bem à Ferrari de uma maneira muito rápida, né? Tanto que a gente, ao decorrer da temporada, foi falando, cara, a Ferrari tem a melhor dupla do grid, tem a dupla que, vamos dizer, briga junto e tudo mais. Até agora que o campeonato terminou, tá uma briga surreal de fãs do Leclerc e do Carlos Sainz. Uns querendo falar que o Sainz superou o Leclerc e tudo mais. A gente sabe que o projeto da Ferrari é o Leclerc, mas eu acho que aquela visão que a gente tinha meio de a Ferrari pegou 2 pilotos jovens, talvez não vai funcionar. Eu acredito que nesse primeiro momento funcionou muito bem, por mais que tenha rolado uns atritos de tipo, deixa eu passar e tudo mais. Tem aquela condição que o Leclerc é de fato o piloto número 1 da Ferrari, mas isso não impossibilitou do Sainz, por exemplo, entregar resultados incríveis e subir pro pódio. Até a última corrida ele tava lá, ninguém viu, mas ele chegou em terceiro lugar. Então assim, a Ferrari monstruosa. Eu tava apostando na McLaren, né, em determinado momento do ano. Acho que a maioria das pessoas tava apostando que a McLaren ia vir forte, mesmo lutando só meio com o Lando, e às vezes o Ricardo aparecia. Mas a Ferrari surpreendeu, a Ferrari do nada deslanchou, assim, de um jeito que eles conseguiram conquistar, então, o terceiro lugar do Mundial de Construtores. E a gente tem uma dupla muito forte. E pra quem tá ouvindo, é algo que eu e a Dé, a gente tá discutindo já há algum tempo, de que a gente acredita realmente que a Ferrari seja uma franca favorita pro campeonato de 2022. E você, Dé? Eu acho que eu até meio que extrapolei, acabei falando tudo. Mas qual é a sua visão em relação ao que foi o ano da Ferrari em 2021? Rafa, eu vejo que é até justificável quando a gente gravou aquele episódio não ter falado da Ferrari. Uma, porque quando a gente gravou não tinha tido nem os testes de pré-temporada, né? As expectativas foram muito do que a gente tinha sentido do ano anterior. E a Ferrari tinha ido muito mal em 2020, tipo, completamente apagada, né? Então, a gente talvez não tinha expectativas porque era o carro do ano passado para esse, né? Com pequenas modificações.
para poder fazer a temporada de 2021. E a Ferrari conseguiu melhorar o motor, assim, surpreendeu mesmo. Andaram muito bem. O final do ano deles foi surpreendente, até porque as provas que a gente achava que eles poderiam ter dificuldade com esse motor novo, eles foram super bem. O pódio do Carlos Sainz em Abu Dhabi, para mim, refletiu muito a temporada do Carlos Sainz, com bons resultados, com classificações interessantes. Ele teve 4 pódios nesse ano, então foi um cara que surpreendeu muito. E eu também até justifico, Rafa, a gente não ter falado deles naquele episódio, porque a gente tinha muita expectativa com relação ao Charles Leclerc. Mas o Carlos Sainz é um cara que eu falo muito lá no BP que ninguém vê ele. Tipo, tem a corrida e aí do nada o Carlos Sainz brota no pódio, brota com um bom resultado, porque a transmissão não valoriza, tipo, não mostra quem é o Carlos Sainz. Isso já acontecia na época que ele tava na McLaren e voltou a acontecer agora na Ferrari. Eu espero que essa expectativa que a gente tem pro 2022, né, de uma Ferrari forte, brigando pelo campeonato, que eles consigam mostrar mais do Carlos Sainz, porque ele foi um piloto que eu mesma me surpreendi, ele já tinha feito isso comigo na McLaren, mas na Ferrari ele estava andando muito bem, foi o cara, assim, desses que a gente falou que mudou de equipe, foi o que mais vestiu, tipo, a camisa do seu time ali. O Carlos Sainz acabou entrando muito bem na Ferrari, e eu acho que se teve um pouco de incômodo ali por parte do Leclerc, é até justificável, porque o Sainz conseguiu aproveitar alguns momentos que o Leclerc não teve tanta sorte. Então ele foi um dos caras responsáveis por trazer pontos ali para a Ferrari, e conforme foi passando o ano, eles foram tirando aqueles pontos que a McLaren tinha conquistado. Fez muita diferença, assim, o trabalho desses dois pilotos, e acho que é por isso que a gente também tá com uma expectativa muito alta para eles. Nossa, expectativa alta é o que há. Eu tô extremamente ansiosa para ver como vai ser, principalmente se a Ferrari vier aí braba, como a gente espera, pra brigar por título, porque eu tô apostando, já estamos fazendo a expectativa 2022 aqui, mas eu tô apostando que vai vir braba aí. E a sua rival, assim, direta no ano foi a McLaren. E uma das coisas que a gente pontuou foi a questão de que muita gente, assim, vamos dizer, a parte de fãs, obviamente, tá muito com a expectativa de, nós temos os dois brincalhões do grid, a gente tem, talvez a galera mais sociável ali, que é o Lando Norris e o Daniel Ricciardo, e é engraçado, porque foi passando o ano, e daí eu escutei a gente falar isso e eu fiquei, gente, em que momento que a gente definiu o Lando Norris como alguém parecido com o Daniel Ricciardo, né? Eu acredito que talvez ele desse essa brecha, e bem aquilo que a gente comentou, que ele tava se irritando um pouquinho, porque às vezes ele queria falar sério e as pessoas queriam brincar. Então eu acho que ele também mudou, o Lando Norris mudou muito a postura dele esse ano, tendo o Ricciardo do lado dele. E, de certa forma, mostrou que o Lando Norris, né, casou muito bem com o carro, já tá aí com a equipe há um tempo. E o Daniel Ricciardo mostrou mais uma vez pra gente que ele é um piloto que parece ter uma dificuldade maior de se adaptar a mudanças. A gente viu isso na Renault também. A gente apontou assim que não ia ser uma relação tão equilibrada e tudo mais. Eu acredito que não teve problemas, né, gente? Não teve brigas. Teve a questão de, lá em Monza, quando o Daniel Ricciardo ganhou e o Lando estava em segundo, o Lando até quis forçar talvez uma tentativa de abrir espaço para ele passar, já que ele é o piloto da casa, entre aspas, e a equipe falou, não, fica aí. Teve o Lando Norris perdendo aquela vitória dele na Rússia também. E a queda da McLaren no final, né? Eu acho que eu particularmente não estava esperando isso. Quando eles vieram fortes, era algo que a gente esperava, né? Igual a gente esperava que a Aston Martin ia brigar forte no campeonato de construtores em comparativo ao ano de 2020, a gente também esperava isso da McLaren. E de fato eles entregaram isso, só que muitas vezes com um piloto só. E chegou um momento que essa falta de ter um outro piloto talvez não conseguiu com que eles segurassem ali o resultado para um terceiro lugar no Mundial de Construtores. Fez com que o momento que eles estavam em queda, a Ferrari estava em uma alta assim extraordinária. É claro, teve
o Daniel Ricciardo teve corridas boas, mas foram raras, assim, não querendo que ninguém me bata por falar isso. Mas a McLaren, eu acho que a gente acertou no ponto de que não ia ser algo tão assim, vão ser amigos. Não, eles são colegas ali, de fato, não é porque a gente achou, as pessoas acharam que as personalidades eram parecidas que ia rolar uma super amizade, mas eles também não se odeiam nem nada. É só uma questão de que realmente também eles não disputaram tanto assim, direto entre eles ali numa briga interna de equipe, né? Porque o Lando Norris acabou se sobressaindo. O que você acha, Dé, do que a gente acabou trazendo lá nas expectativas e o que a gente de fato teve da McLaren esse ano? Uma coisa que eu acertei, de certa forma, foi o comportamento do Norris, né? Daquela coisa de tentar se provar ser um piloto de valor, já que o Daniel Ricciardo estava chegando na equipe com um porte muito grande, né? Tipo, a equipe tinha realmente abraçado o Daniel Ricciardo, tinha comemorado a conquista de ter ele no time. E aí eu até tinha falado que o Lando parecia que tinha sentido um pouco e o que ele ia poder fazer era mostrar o talento dele e mostrar o quanto que esse tempo com a McLaren poderia ajudar ele, né? Ia jogar ao favor dele. Foi realmente isso que a gente viu. Esse entrosamento que o Lando tinha já com a McLaren e por conhecer o carro funcionou muito bem. Então ele teve um começo ali muito bom, né? Até o GP da Áustria ele conseguiu 3 pódios, o que a gente obviamente comemorou muito, enquanto os resultados do Daniel Ricciardo ali eram lineares. Tipo, ele pontuava, mas não tanto quanto a gente esperava que ele poderia ter bons resultados, até porque as classificações do Ricciardo foram muito difíceis, né, nesse início. E eu acho que, assim, a gente tinha muita expectativa com relação ao Daniel Ricciardo por ter mais experiência, mas ele teve muita dificuldade para poder se adaptar ao carro, que eu acho que, por olhar ali no tempo dele da Renault, é justificável, mas o carro que a McLaren tinha, a gente esperava mais, que eles iam ter um resultado melhor. Tipo, era praticamente para a McLaren ter deixado o ano com esse 3º lugar do campeonato de construtores garantido, porque carro para isso eles tinham. E eles perderam espaço para a Ferrari, né? Como você falou muito bem, Rafa, no final do ano ali, a McLaren teve a queda e a Ferrari se aproveitou disso para poder tirar pontos importantes. Mas eu achei que foi muito bom pro Lando isso acontecer, parece que deu um pouco mais de confiança para ele. Então talvez ano que vem, né, quando tudo for novo para eles, o carro for novo, a equipe, de certa forma, vai ter que lidar com um campeonato diferente, talvez essa parte de aprendizado que o Lando teve esse ano vai ajudar bastante ele. E acho que também ele sentiu um pouco ter perdido aquela vitória ali na Rússia. Tipo, era pra ele aquela vitória. E por uma teimosia que ele teve de não trocar o pneu no momento que pediram, ele viu aquela vitória, tipo, escorregar das mãos dele. Então, a vitória do Ricciardo foi muito merecida também. Eu acho que acabou dando um up pra ele, mas ele teve também outros resultados difíceis. Ricciardo, a gente viu ele patinando. Era um cara que a gente nem conseguia apontar muito em qual corrida que ele ia bem ou não, né? Porque realmente não tinha um padrão, assim, tipo, as coisas iam acontecendo. Mas eu acho que eu fico um pouco chateada pelo fato deles terem perdido o 3º lugar, assim, por pouco, sabe? Por uma besteira mesmo, porque os 2 pilotos não conseguiram entregar da mesma forma como a Ferrari conseguiu. Dá aquela sensação de que se o Daniel Ricciardo tivesse dado um resultado, vamos dizer, mais efetivo junto com o Lando, mesmo que essa decaída, assim, vamos dizer, da McLaren, da questão de talvez a perda da vitória tenha o erro, né? Porque foi uma sucessão de coisas aquele GP da Rússia. Tem abalado o Lando e a crescente da Ferrari, eles podiam ter garantido esse 3º lugar antes. Dá essa sensação, né, de que, tipo, poderia ter feito isso. Mas, infelizmente, não segurou. A gente aqui meio sendo clubista. Mas não é ser clubista, tá, gente? É realmente porque é uma pena. Porque agora, lembrando, porque, nossa, que campeonato extenso a gente teve, porque 2020 foi tão compacto, né? Era tipo uma corrida atrás da outra, foi quase só em um semestre, não foram 2 semestres.
Então é meio louco parar pra pensar aqui que a certa altura a gente tava exaltando mais a questão da performance do Lando Norris do que a performance dos dois caras lutando pelo título, que era o Verstappen e o Hamilton. Então, realmente foi um início de ano brilhante dele, de tipo, coisas que ele fez e que desde que o Hamilton saiu lá na McLaren em 2012, nenhum outro piloto na McLaren tinha conseguido fazer. Claro, né, o carro foi se desenvolvendo, né, tava uma carroça e agora tá bom. Mas ele realmente teve uma sequência incrível, assim, de pódios, de pontuação. Foi uma pena mesmo, mas eu acho que é aquilo que a gente comentou muito na questão do erro e o que aconteceu. Talvez ele consiga agora nas férias parar pra pensar e tudo mais, analisar, porque na temporada não deu o tempo. E ele consiga se encaixar, né? Tipo, aprender aquilo de aprender com os erros, né? E o Daniel Ricciardo, a gente teve algumas performances boas dele. E eu realmente gostaria de ver ele brigando bem ano que vem, porque a gente vai ter a expectativa é alta de possíveis brigas ali. Não sei se eu apostaria, como eu tô apostando na Ferrari, eu apostaria na McLaren, mas eu acho que a gente tem chance dos dois pilotos ganharem corridas, assim. É claro, é um ano totalmente incerto porque muda tudo e pode ser que eles acabem sendo bem o time certeiro que ajeitou a máquina do jeito certo e vão ganhar tudo. A gente não sabe, né? Mas em vista do que foi esse ano, a gente realmente espera isso deles, né? De um bom desenvolvimento, um bom rendimento e bons resultados. Não, sem dúvidas, Rafa, porque quando a gente coloca a Ferrari talvez numa posição de brigar por um título, eu sempre ressalto muito que a briga Ferrari e McLaren, né, que já é uma briga histórica, deveria acontecer de novo. Então eu gostaria que a gente tivesse um equilíbrio de forças ali, que essas duas equipes conseguissem a chance de brigar realmente, porque esse ano foi uma disputa por um terceiro lugar do campeonato de construtores, mas o que seria, né, se for por um primeiro lugar, o quanto que essas duas equipes realmente podem dar trabalho. E uma coisa que a gente viu, né, no final do ano aí o pessoal reclamando muito da Mercedes e da Red Bull se alfinetando. Vocês não viram que aqui a Ferrari e a McLaren se alfinetando, gente. Vocês vão ver ainda se a gente realmente tiver esse campeonato que a gente espera no próximo ano. Meu Deus, eu comecei a acompanhar essa categoria exatamente em 2007, que a treta era tão profunda que a McLaren copiava dados da Ferrari, gente. Então, assim, isso é briga de verdade, é briga de cachorro grande. E seria muito legal realmente ver. E a gente tá falando da questão de expectativa do ano que vem, de ser um campeonato competitivo. Eu acho que foi algo que você mesmo trouxe, de que esperava que fosse esse ano, 2021, fosse um ano bem competitivo. E por mais que a gente tenha tido duas forças, que foi a Red Bull e a Mercedes, então, obviamente, você não esperava uma McLaren e uma Ferrari na equação para tentar lutar pelo título, a gente pode dizer que a gente teve um campeonato bem equilibrado, seja nas divisões de força, né, primeiro lugar e segundo, a briga pelo terceiro, a briga ali pelo quinto, que estava envolvendo mais 5 equipes. A gente teve novos vencedores, a gente teve pilotos que há muito tempo não vencia e voltaram a vencer. A gente teve pódios misturados, a gente viu o Gasly de novo tendo um desempenho aquém do que o carro entregou. A gente realmente teve muitas brigas, muitas disputas interessantes. E até carros de meio de grid incomodando e atrapalhando carros do pelotão da frente, né? A gente teve realmente, por exemplo, um Alonso segurando o Hamilton na Hungria e ao mesmo tempo ultrapassando um Max Verstappen com motor novo na Rússia. Então, foi assim, pensando dos últimos anos que a gente teve na Fórmula 1, foi um campeonato extremamente equilibrado, né? Rafa, foi muito equilibrado e assim, em 2020, como a gente falou, né, foi muito corrido. A gente teve um senhor de um campeonato. Se a gente achava que as coisas iam ficar muito iguaizinhas como foram no ano passado, não, a gente teve um campeonato fantástico. Tipo, essa briga da Mercedes e da Red Bull, que foi algo que foi até o final do ano. A gente tinha até falado nesse podcast que a gente queria que a disputa pelo menos chegasse no Brasil, porque já era a rota final do campeonato mesmo. E realmente chegou, a gente teve uma disputa muito boa aqui no Brasil. E
Uma coisa que alimentou também esse campeonato foi essas outras brigas particulares que a gente teve e pilotos que se destacaram muito dentro dos seus carros. A AlphaTauri, quantas vezes errou estratégia nesse ano, prejudicou o resultado do Gasly e o cara ainda conseguiu um pódio, conseguiu trazer resultados ali, terminar no 9º lugar do campeonato. O Tsunoda mesmo, que a gente tinha mencionado lá nesse podcast, né, que a gente tinha expectativas para o Tsunoda, esperava que ele tivesse um bom resultado. Não foi o cara que trouxe bons resultados, teve muita dificuldade durante o ano, mas na última corrida ele surpreendeu com um P4, sabe? Então, assim, teve todas essas nuances que eu acho que foi muito legal. Se você bater mesmo o olho só no resultado de não ter assistido algumas das provas, mesmo assim você consegue, pegar alguns personagens interessantes daquela prova e analisar um pouco de como que foi o campeonato para aquela pessoa. Foi um ano tão louco que até a questão dos circuitos, assim, a gente ficou surpreso pelo fato de ter boas corridas em circuitos que a gente não dá nada. A própria Rússia é um exemplo, né? A gente também teve muitas disputas em chuva, né? Que era algo que a gente ficava pedindo. E a chuva ocasionou um episódio tão terrível em Spa que depois de Spa a gente ficou traumatizado, né? A gente nem queria mais chuva. Mas foi realmente um campeonato que é difícil dizer, tal corrida foi chata, tal corrida foi paradíssima. Até umas assim como Jeddah, por exemplo, que parecia que as condições eram bem difíceis, e realmente eram, né? De ultrapassagem era difícil. Eles ainda conseguiam achar uns pontos, né? Ainda teve uma ação. Então foi um campeonato que teve brigas muito boas, a gente teve corridas muito boas, e a gente teve até a questão que a gente discutiu, porque a gente ainda está em um processo de pandemia, a gente sabe que as coisas agora estão mais leves e aliviadas, mas a gente teve ao decorrer da temporada, a gente teve muitas situações de tal país fechou fronteira, não vai ter como fazer, tal país só deixa entrar se fizer quarentena e tudo mais. Então a gente chegou a ter algumas mudanças no campeonato, alguns circuitos, como por exemplo a Turquia, que ia substituir tal GP, e no final das contas não deu para substituir, mas conseguiu substituir outro. Então a gente estava bem em dúvida em relação a isso, se ia cancelar, se do nada eles iam falar não, acaba o campeonato aqui ou coisa assim. Mas no final das contas eu acho que nessa questão logística a Fórmula 1 conseguiu cumprir o calendário que eles gostariam de cumprir, né? Conseguiu substituir as coisas, por mais, por exemplo, a Austrália não teve de jeito nenhum como fazer. O Brasil até mudou de data, né? Antecipou e depois voltou à data original. Mas eles de fato conseguiram o campeonato gigantesco que eles queriam fazer, eles conseguiram concluir. A gente deveria ter tido 23 corridas esse ano, não teve como, porque, como você bem falou, ainda tem resquícios da pandemia. O Qatar foi uma corrida que era extremamente desnecessária para poder entrar no calendário, mas eles acabaram jogando ali, fazendo uma rodada tripla, que foi uma rodada tripla surreal, gente. México, Brasil e Qatar. Eles estavam no Brasil numa semana e foram pro Qatar na outra. Foi uma loucura. Uma das corridas que eu mais senti falta, porque é uma corrida que eu gosto muito, é um traçado que eu gosto bastante, que é a prova de Singapura. Esse ano não teve. Mas aquilo que a gente falou, que a gente até achou que ia ter alguma dificuldade para fazer algumas corridas de rua, a gente ainda teve, né? Mônaco, teve o Azerbaijão, que conseguiu suprir aí essas corridas de rua. Depois a Arábia Saudita também, que é um traçado de rua. Então a gente ainda teve algumas dessas provas que acabaram compondo esse calendário. Trouxe uma dinâmica bem interessante assim, pra gente. Eu acho que conseguiram trabalhar bem dentro das necessidades e, como você falou, existia um calendário no começo do ano que precisou sofrer algumas alterações, mas nem por isso a gente perdeu o brilho do campeonato e ele também não foi interrompido do nada, né? E acho que uma das conquistas que a gente pode falar pro Brasil é que a gente conseguiu receber a nossa prova, mas muitas pessoas já tinham tomado vacina, foi exigido a vacina, então teve um controle também para que essa corrida pudesse acontecer, não foi só para poder cumprir o calendário que jogaram ali o Brasil e empurraram a corrida de todo jeito. Teve uma preparação, né, do próprio país para poder receber
esse evento que é tão grande. Então, tem isso, teve essas questões que a gente até criticou bastante, a questão dessas corridas triplas aí, que são surreais pra gente que produz conteúdo, pro pessoal que trabalha na Fórmula 1. E bem, a gente vai ter aí um ano mais longo ainda pela frente, em 2022, e que vai ser cansativo, tenho certeza. A gente tá aqui fazendo esse podcast, mas eu sei que a Débora tá cansada, eu estou exausta, então eu fico imaginando o que vai ser ano que vem, como que a gente vai lidar com isso, e possivelmente de ano que vem eu acredito fielmente que a gente não vai ter cancelamentos. Não sei, porque tem a questão da nova variante, tem a questão do pessoal que não quer se vacinar, tá bem complicado de manejar tudo, de como o mundo tá tratando todas essas coisas, mas é realmente louco. E daí a gente entra na questão que daí vai pra parte de organização também, que foram as sprint races, né? Eu acho que é engraçado, porque até chegar ao Brasil a gente odiava. Agora a gente coloca um asterisco aí na sprint race, porque o Brasil foi realmente algo à parte, porque o Hamilton foi punido e foi mandado pro final do pelotão, então ele fez uma prova de recuperação já em uma corrida curta, então foi um show assim, mas só mostra que, cara, você tem que escolher bem qual circuito você quer fazer isso, e a Fórmula 1 vai querer pôr em outros circuitos, né, em um número maior agora, e que eu acho que, por mais que, né, a gente gostou aqui no Brasil, eu acho que tem várias coisas que tem que adaptar e tudo mais, e foi algo que, claro, agora terminou o campeonato, a gente chegou na última corrida com os dois pilotos empatados, mas algo que a gente discutiu bastante foi a questão, durante a temporada, né, foi a questão da pontuação, de já pontuar em um ano onde esse formato era teste. É claro que em 2022 agora não tem o que fazer, né? Se foi aprovado o negócio, vai acontecer. Não tem por que não pontuar, já que eles fizeram isso no primeiro ano. Mas eu acho que tem bastante ressalvas em relação a esse formato de final de semana, né? O que você acha, Dé? Você agora, depois que a gente viveu uma sprint race ao vivo, foi algo até que a gente discutiu lá no circuito, né? A sprint, esse formato sprint também fica muito interessante para quem está no circuito, mais do que para quem está assistindo em casa, né? Então, eu ainda tô com esse asterisco, né, de consideração com esse formato. Das primeiras corridas que a gente teve realmente não foram muito empolgantes. Para quem tá no circuito, faz total diferença, você consegue aproveitar o final de semana de outra forma, porque a gente sabe que muitas pessoas que acompanham a Fórmula 1 não ligam muito para os treinos livres ou sequer têm um pouco de ideia do que acontece nesses treinos livres e por que eles são importantes. Então, a sprint acaba mudando esse formato, as equipes têm que quebrar muito mais a cabeça, mas esse ano a gente ainda viu eles bem conservadores nessas corridas, porque se você bate, se você tem uma quebra, a perda é muito maior do que você pode ter um ganho no domingo, né? Para as equipes menores que não conseguem fazer grandes ultrapassagens, não conseguem disputar muita posição, para eles não é muito interessante disputar alguma coisa já na sprint, né? Então, eu acho que essa corrida que o Hamilton fez no Brasil, obviamente deixou a gente tipo, vamos ver, talvez em outros circuitos funcione, mas talvez precisa de algum outro tipo de ajuste para poder estimular ainda mais os times. O que a gente falou mesmo da questão dos pontos fez muita diferença, até porque a gente viu um campeonato empatado na última corrida do ano, com chance para os dois lados de ganhar o campeonato, e as sprints também fizeram diferença, porque deram pontos ali nesse momento. O Bottas foi um dos caras que foi destaque em sprint, né, com os resultados dele, um piloto que até a gente questionou um pouco o desenvolvimento dele ao longo do ano, mas eu quero ver o que vai acontecer. E aqui, como você falou, a gente tá tão cansado e esgotado, porque foi um ano cansativo na disputa pelo título, foi um ano cheio de corrida, e mesmo acontecendo de forma espaçada, a gente realmente se desgastou com isso. Imaginando o ano que vem, que são 23 etapas, provavelmente de 6 a 8 sprints, vai ser mais duro ainda, e a partir do momento que você coloca uma pontuação melhor também, aí eu acho que os enroscos
vão ficar um pouco mais complicados, Rafaela. A gente pode ter até umas disputas mais ferrenhas aí, porque valendo ponto aí o pessoal quer brigar. Quando são 6 primeiros, né, aí até que dá aquela recolhida, porque você não tem muita chance. Não tem muita chance para boa parte do grid. Mas pro ano que vem estão prometendo muita coisa. Carro que vai andar mais próximo, equipe que vai conseguir trabalhar melhor com o seu dinheiro, essas sprints, a gente pode ter até uma mudança que, com esse estímulo, as equipes até optem por mais batalhas no próprio sábado. É que a Fórmula 1 colocou isso, né? Essa questão de vamos aumentar as sprints e tudo mais, porque o público gostou, e basicamente o retorno do público da Fórmula 1 quem que gostou disso? É claro, você que tá escutando, pode ser que tenha gostado, né? Mas não é a maioria, gente. Não, teve aquele flop daquela pesquisa, né? Não flop, mas assim, a pesquisa foi bem válida, trouxe alguns dados bem importantes sobre a categoria. Mas ali eles perguntaram, e aí, vocês gostaram da sprint? O que vocês estão achando? E o público, não, a gente não gostou. E aí eles, não, o público gostou bastante, o público tá feliz com a sprint, olha. Aí eles tiveram a sprint do Brasil, eles estão vendendo isso como a coisa mais maravilhosa que a categoria já inventou, né? Nossa, tem que agradecer o Brasil, hein? A Fórmula 1 tá muito feliz com Interlagos. Vamos ver se assina mais uns anos aí. Só precisa ajeitar a organização, né? Ficou esse entre aspas aí, galera. Por favor, não me cancele GP São Paulo. Vamos à próxima parte, que eu acho que discutir propriamente a questão do campeonato. A gente não falou tanto, assim, eu acredito que a gente, né, tava esperando uma Mercedes que teve uns problemas na pré-temporada, mas a gente tava esperando uma Mercedes sem os problemas, eu acho que ela enfrentou esse ano, assim, em questão de ficar correndo atrás da Red Bull e errando a estratégia, tendo desempenho meia boca. Claro que terminou o ano assim uma máquina, né? Voltou a ser o que era, mas demorou até chegar a esse ponto. Então eu acredito que a gente nem entrou tanto nessa questão de quem que vai ganhar o campeonato, como vai ser a disputa. A gente sabia que a Red Bull aí estava tentando há muito tempo bater a Mercedes e de certa forma ganhou o campeonato de pilotos, mas não conseguiu o de construtores. O que dessa briga, que aconteceu tanta coisa que é difícil colocar aqui e fazer um resumo, né, pra vocês. Mas basicamente foi uma briga que a galera tá apontando como uma das maiores brigas da história, assim. Eu acho que é muito recente pra gente pontuar ainda isso, mas foi uma briga de grandes, com certeza, e que a gente chegou na última corrida empatado, com as condições que tava, com as questões extra, né, de decisões da FIA, decisões de comissários e tudo mais, que isso daí acabou entrando. A gente tá até discutindo mais essa questão do que, de fato, a briga intensa que o Hamilton e o Verstappen tiveram o ano todo. Infelizmente, a gente terminou o campeonato contestando ele, né, mas em termos da questão de pista, Débora, você esperava isso? Você esperava essa briga diretona, Verstappen e Hamilton? Não esperava, Rafa, se me perguntar. Sim, não, realmente não esperava que isso ia acontecer. Porque em 2020 a Mercedes teve um ano tão dominante com Bottas e com Hamilton que, assim, a gente tinha aquela expectativa de que a Red Bull conseguisse chegar um pouco mais próximo. Mas não que fosse, assim, tipo, tão extremamente disputado como foi. E é interessante porque quando a gente olha no final do ano, a gente vê que teve erros e acertos por os dois lados. Não foi só a Mercedes que errou na questão de estratégia, que teve problema ali no carro, que é o mesmo problema que a Aston Martin teve quando a Pirelli teve que introduzir os pneus mais reforçados. A Mercedes também sofreu, né, com o mesmo problema. Então ela passou uma parte ali tentando entender como configurar o carro e lidar com os pneus, mesmo com o Hamilton ganhando corrida, o que é bem importante lembrar. E a Red Bull também teve, nessa parte final da temporada, problema com a asa traseira, que foi um problema recorrente, que a gente viu várias corridas, principalmente da parte que a gente pega do México para frente, o problema com essa asa traseira em todas as corridas. Então, teve coisas para os dois lados, mas no começo do ano eu não imaginava que isso pudesse acontecer.
Nem eu acho que eu tenho essa mesma visão aí da DEC, que eu achava que eles iam estar fortes, assim, vamos dizer. É porque o Verstappen deu bons resultados em 2020, mas falhava muito a questão da confiabilidade da Red Bull, né? A gente viu vários abandonos dele do nada, assim, em 2020. Então eu imaginava que talvez esses problemas resolvessem um pouquinho, mas não que eles tivessem a confiabilidade que eles tiveram esse ano. Porque foi surreal o que essa Red Bull entregou, por mais que, como a Dé ressaltou, teve suas falhas também. Os dois lados tiveram seus momentos brilhantes e suas falhas. Mas eu acho que, como equipe, a Red Bull, por mais que tenha perdido, eu acho que ela trabalhou melhor, assim. Acho que a questão de estratégias, de pitstops e tudo mais, ela acabou trabalhando melhor. E a Honda, pelo menos, sai feliz aí por ter um dos títulos, né? Mas é claro, daí entrando a questão, o elefante na mesa, que eu acho que vamos passar rapidinho, porque não tem como evitar, mas não quero também me estender nisso, porque a gente teve aí, como a gente tá ressaltando, a gente teve um campeonato excelente, assim, com desempenhos ótimos, a gente viu muita coisa, a gente criou muita expectativa para 2022 agora, depois desse 2021, esse fim de era híbrida. Mas teve a questão, é claro, da inconsistência, assim, da parte de punições. A gente tem aí o Michel Masi aí, que todo mundo tem uns querendo caçar a cabeça, outros estão felizes com ele. Esse lado foi um lado que, infelizmente, a gente analisa da seguinte forma, de que buscou muito espetáculo, talvez nem por parte dele, mas por parte de algo que a categoria gostaria, e ele tentou seguir essa vontade da categoria, acabou virando, querendo tanto o espetáculo, que estava tendo de fato, estava tendo a briga entre os dois da ponta, era um espetáculo à parte, mas quiseram forçar um espetáculo tão grande que acabou se sobrepondo ao esporte. E a questão da polêmica de como terminou o campeonato mundial de pilotos e tudo mais. E é algo que agora, depois que a Mercedes aí deve ter fechado um acordo, o que a gente espera com a FIA, é que a gente tenha uma discussão mais aprofundada sobre isso. E talvez o regulamento seja mais, assim, vamos dizer, seguido. Obviamente tem a questão de interpretação, mas que de certa forma seja mais seguido e valorize mais a questão do esporte do que do entretenimento, porque querendo ou não, a gente quer show, é claro que a gente quer, mas a gente quer também um show justo, né? Não sei se você tem alguma consideração para falar sobre essa questão de FIA, comissários, como foi essa questão extra, briga em pista, o que você leva desse ano de 2021 sobre isso? Rafa, é bem triste a forma como o campeonato acabou marcado dessa forma, né? Porque a gente exaltou muito a parte de competitividade das equipes e o trabalho excelente que eles fizeram na parte técnica, na parte de desenvolvimento dos carros. Eles não utilizaram o ano de 2021 como sendo um ano só para poder passar por ele, porque em 2022 a gente vai ter a introdução do novo regulamento. Não foi isso que a gente viu. A gente viu disputa mesmo e o pessoal querendo garantir o seu espaço. E aí vem um lado ruim, que foi essa interferência que a gente teve no campeonato por parte da FIA, né? Teve até a Suzy Wolff fazendo um comentário que ela dizendo, né? Os dois pilotos mereciam ganhar o campeonato, eles fizeram um ótimo trabalho, não é sobre a questão do Verstappen ter ganhado o título, mas é a forma como isso aconteceu, a forma como a FIA deu um direcionamento para esse campeonato e interferiu, não só em Abu Dhabi, mas em diversas corridas do ano. É triste porque quando a gente lembrar desse campeonato de 2021 nos próximos anos, provavelmente a gente vai se lembrar de Abu Dhabi. E é até engraçado porque é uma corrida que nem é muito lembrada pelo pessoal, geralmente ela passa até meio batido no calendário, porque já chega com a disputa ali encerrada, né? Foram poucas vezes que a Abu Dhabi conseguiu ter a disputa de um título. E aí quando tem uma análise melhor, que isso não volte a acontecer e que a FIA não decida quem ela acha que tem que vencer ou não. Se é um campeonato com regras, se é um campeonato que tem uma leitura ali, então vamos esclarecer essas regras
para as equipes, para o público e para quem interessa, para quem acompanha esse esporte. A gente, quando termina uma temporada, não fica com esse gosto amargo na boca e até mesmo questionando um título, porque tipo, é um primeiro título mundial de um cara que a gente já falou outras vezes. Tipo, o Max Verstappen era um cara muito aguerrido, um cara agressivo em pista, ele tem uma tocada completamente diferente ali para guiar o seu carro do próprio Hamilton, mas foi uma temporada muito grandiosa dos dois lados. A gente viu o Hamilton sendo testado até o final e o Verstappen, tipo, também fazendo essa parte de teste, né? De jogar, tentando aprender e estudar o seu adversário para poder tirar alguma coisa ali. Então, nesse quesito foi bom. Aí chega as interferências do FIA, também teve as não punições que deveriam ter sido dadas para os dois pilotos, né? Até, infelizmente, no caso, mais para o Verstappen. E eles... É difícil falar, mas meio que manipularam o que aconteceu no final do ano. O espetáculo acabou prevalecendo para que a gente chegasse na última corrida do ano com pontos iguais e com chance ali. Aí quando veio aquele safety car, foi o momento perfeito que eles poderiam ter para o espetáculo terminar da forma que eles queriam. Não, tipo, estou dizendo que só dar o título pro Verstappen, mas a questão de ter mídia, ter palco, ter várias pessoas olhando pro campeonato da Fórmula 1 e vendo aquilo acontecer. E eu confesso que, e só pra ressaltar quem tá escutando, a gente não tá falando que foi planejado o campeonato pro Verstappen, gente. A gente só tá falando que, de certa forma, e até a gente tenta evitar usar a palavra manipulação, porque a gente tem medo que vocês pensem, ai meu Deus, vocês estão torcendo pra um, vocês não gostam do outro. Mas é que realmente todas as decisões da FIA durante essa temporada acabaram resultando nisso. Se fosse pro Hamilton ou pro Verstappen, entendeu? Ia ter suas dúvidas, seus questionamentos, mas principalmente o final ali em Abu Dhabi, aquelas voltas finais, foi realmente o que manchou de vez. E a busca desse espetáculo no final saiu pela culatra, né? Porque agora tá realmente uma zona de guerra aí. Nas redes sociais, quem acompanha, como eu disse, a gente tá gravando isso em dezembro, não sei como estará a altura de janeiro, mas eu acho que, igual a Débora ressaltou, é um campeonato que vai ser pra sempre questionado, assim como a gente fala do campeonato do Schumacher contra o Rio em 94, os duelos entre Prost e Senna, óbvio, teve ali a revanche, né, tipo, um tirou o outro num ano e o outro tirou o outro no outro ano, né. Mas é algo que todo mundo questiona, que fica o questionamento e vai ficar pra sempre, né? Essa questão. Então é muito triste, porque a gente teve com certeza um dos melhores temporadas da história e a gente acabou tendo essa mãozinha aí externa e que a gente não sabe. A gente tá com um novo presidente da FIA agora, o Jean Todt saiu, né? E a gente não sabe como que ele vai lidar, porque ele realmente entrou em um momento de batata quente na mão, né? A FIA promete aí uma revisão disso com os pilotos e com as equipes, mas vamos ver como que vai ser, porque a gente não quer que isso aconteça de volta, entendeu? A gente quer ter o nosso show, a gente quer ter o nosso espetáculo e a gente quer ter o nosso esporte seguindo as regras, até porque muitas regras do automobilismo, vale ressaltar, são por questão de segurança, gente. Elas existem por segurança mais do que por qualquer outra coisa. Então, realmente foi um final triste, mas eu acho que a gente pode tirar coisas positivas dele e eu acho que até os pilotos todos vão acabar tirando coisas que eles vão levar aí pela frente na carreira deles, quem continuou. É claro, a gente teve aí, a gente se despediu então do Kimi Raikkonen e do Antônio Giovinazzi, que a minha querida Débora agora vai começar a acompanhar o Giovinazzi aí na FE. Vamos ver, acho que tem tudo pra dar certo. Mas a gente teve aí uma despedida que não foi tão feliz, né? Porque os dois acabaram abandonando na última corrida. Mas são dois pilotos que se vão ter algumas trocas. Então, foi um 2021 encerrado às suas maneiras, com despedidas, com sentimentos aí à flor da pele, de alegria ou de tristeza, mas é Fórmula 1, né, gente? Não adianta. Eu confesso pra vocês que quando... Eu acho que a Dé também sentiu isso. Quando aconteceu toda essa questão na última corrida, eu realmente falei, nossa, cara, tô decepcionado com o esporte que eu amo. A gente sabe que Fórmula 1 é muito politicagem, a gente sabe que essa não é a primeira vez que isso acontece. Eu até citei aqui outros momentos aí tensos da categoria, tem até outros mais antigos ainda.
mas é que a gente gosta muito e a gente quer que seja justo o negócio. E cara, o ano do Max Verstappen foi sensacional, foi surreal. Então, ver que pela interferência, assim, vamos dizer, externa de um diretor de prova, o título dele vai ser questionado, é bem pesado, porque ele é um cara que merecia ganhar esse título e ganhou. Então, é triste encerrar, né, esse ciclo assim, mas a gente espera começar com o pé direito no que vem. E Dé, você tem mais alguma consideração para falar sobre esse campeonato que você queira falar, trazer? Claro, se você quiser falar sobre a questão do Antônio Giovinazzi, fica à vontade. Bom, Rafa, vou só passar rapidinho pela Alfa Romeo, até puxando o gancho, porque depois que aconteceu tudo isso, eu parei para poder analisar um pouco o campeonato em particular da própria Alfa Romeo. Na Bélgica, a gente teve também uma influência externa do diretor de prova que deu continuidade naquela corrida. E a Alfa Romeo foi uma das equipes prejudicadas. Naquela corrida, se vocês se lembram, o Russell estava no pódio, então foi declarado ali quando a corrida terminou, validaram metade dos pontos. Tanto o Russell quanto o Latifi pontuaram essa prova. Essa corrida acabou determinando que a Alfa Romeo iria estar no 9º lugar do campeonato de construtores, porque a diferença de pontos que a Williams tinha aberto para eles já não era mais possível eles recuperarem, mesmo estando ainda tendo corridas para o campeonato terminar. A Alfa foi prejudicada por isso, e depois a gente vê umas corridas meio estranhas ali do Antônio, principalmente, que ele tinha uma classificação boa, mas não vinha resultado. E também teve todo aquele burburinho da Alfa Romeo ser vendida. E tudo isso foi uma influência dessa corrida da Bélgica. Tipo, uma coisa que acabou acontecendo por um diretor de prova que determinou o comportamento do restante do ano da equipe. Então, numa temporada em que a gente estava tendo os dois pilotos se dividindo, foi triste ver a forma como a Alfa Romeo terminou o ano, né? Não só pelos dois pilotos terem abandonado a corrida, mas pelas outras corridas que eles fizeram depois do episódio da Bélgica. Então, ó, a Débora já trouxe a visão de como isso, tipo, também acabou influenciando outros, né? Não foi só a decisão do título, a gente também teve a questão da última corrida, que como não tiraram os retardatários entre o Verstappen e o Sainz, e os retardatários entre o Sainz e o Tsunoda, a gente não viu, por exemplo, eles brigando. O Sainz poderia estar brigando por uma segunda posição, o Tsunoda talvez brigando pelo seu primeiro pódio. Então, realmente, é uma discussão que vai ser eterna. O Rubens até, que está junto no projeto do Boletim do Paddock com a Débora, ressaltou muito isso. Vai ser um assunto que a gente vai ficar conversando em mesa de bar, assim, eternamente. Então, realmente é algo que eu acho que eu vou encerrar aqui as considerações de 2021, mas eu acho que é algo que a gente vai ter que aprender, que a categoria vai ter que aprender no futuro, e a gente realmente, como fã da categoria, espera que eles arrumem isso, porque hoje foi a questão Verstappen versus Hamilton, amanhã pode ser outra equipe, pode ser outro piloto, e a gente realmente não quer ver isso de novo, né? Muito obrigada, Dé, por ter participado, muito feliz. Nossa, eu acho que ficou uma conversa super legal, a gente conseguiu ressaltar bastante coisa, por mais que eu acho que, obviamente, ficou... Alguns vão vir falar, nossa, não falar a questão do Russell no pódio, por fim pontuou, ou a questão do Mick Schumacher ter se classificado e ficado na frente do Mazepin toda a temporada. Mas é que é muita coisa, a gente realmente quis ressaltar aqui uns pontos chaves do que a gente até falou na questão de expectativas. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado, Dé, mais uma vez por ter participado. Espero que você tenha gostado também do que a gente conversou aqui e, por favor, fique à vontade para falar o que quiser agora e para divulgar seu trabalho aqui pra gente. Rafa, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Também vou deixar um recadinho aqui pro Ivan. Obrigado novamente por ter cedido esse espaço pra gente, poder bater esse papo tão gostoso e também por trazer episódios tão necessários aqui pro podcast. Muito obrigada mesmo. E bom, pessoal, eu sou a Débora Almeida, lá no Twitter como a The Flowers. Acompanhe o meu trabalho no Boletim do Paddock. A Rafa tá sempre participando com a gente de live, de Space no Twitter, de tudo realmente. Ela também faz parte do DP com a gente. Então acompanhe o nosso trabalho, venha também trazer pontos sobre o que a gente conversou aqui no podcast de hoje, que vai ser ótimo poder debater com vocês. E também
outra visão que talvez a gente não captou, porque foi realmente um campeonato muito agitado. Então nem todas as equipes, às vezes, a gente consegue dar a atenção necessária. Mas se você tiver alguma consideração aí para poder fazer, por favor, marca a gente nas redes sociais. E vai ser ótimo ter esse bate-papo com os ouvintes do Punta Talks. É isso aí, o que a Débora falou é verdade. Vem aí discutir com a gente, vem aí conversar, com certeza. Espero que vocês acompanhem lá o trabalho dela. Eu também, como ela disse, também estou lá no Boletim do Paddock, mas o trabalho que eles fazem lá é sensacional, realmente, sim. Tiro meu chapéu pela dedicação que a Débora tem, porque se eu tô cansada eu fico imaginando ela, porque ela é uma máquina de produzir conteúdo, texto, vídeo no YouTube. Então vão lá prestigiar ela. E também, quem ainda não me conhece e quer conhecer o meu trabalho, é a Garota da F1 em todas as redes sociais. Vocês podem me seguir lá, eu também tenho o site da garotaF1.com.br. E aqui pelo Punta Talks também, vocês podem estar acompanhando a gente pelo YouTube e, é claro, por todas as plataformas aí que a gente disponibiliza o podcast. E vem falar com a gente o que vocês acharam desse programa. O retorno de vocês é sempre muito bom. E para vocês que perderam aí, ai meu Deus, qual que é a rede social de quem, o que é, a gente vai deixar na inscrição, vai lembrar, na inscrição do programa vai estar lá para vocês não se perderem. É isso aí, galera. Até a próxima, torcendo aí para que 2022 venha com tudo, seja nas nossas vidas ou seja no campeonato da Fórmula 1. Muito obrigada de verdade e até a próxima. Você escutou Punta Talks.